As inovações na educação e seus impactos positivos no meio educacional. Esse é o tema central dessa nossa conversa, onde nós vamos destacar logo no início um trabalho feito pela Organização Mundial do Comércio, a OCDE, organização que tem atuação em praticamente todos os países, destaca num documento da mensuração da educação os aspectos positivos da inovação. A inovação melhora o clima organizacional e contribui fortemente para a elevação do nível dos professores, dos alunos, porque traz o processo da criatividade. Inovar não é você criar coisas novas, é você colocar coisas antigas num processo, num patamar diferente. Não exige que você crie, e sim você transforme aspectos que são tradicionais, mas de uma forma diferente. Então, esse é o princípio da inovação, muito comum nos meios empresariais, nos meios governamentais, mas no meio educacional a inovação tem sido destacada de uma forma ainda lenta e poucos se evidenciam os bons resultados da inovação na educação. O que é importante é que o dirigente sempre abra a oportunidade para receber propostas de inovação. E essas propostas de inovação, elas são marcadas sempre por alguns resultados que não podem não ser tão positivos assim, mas ousar e permitir que sejam trazidas propostas de inovação é sempre importante. As caixas de sugestões que existiam antigamente eram muito comum. Hoje você vê com menos quantidade as físicas, mas você vê muita quantidade virtual. E é importante, quando você fala entre as inovações, os materiais didáticos, os recursos educacionais, os estilos de ensino, aplicação do conhecimento da vida real, interpretação de dados e textos, disponibilidade de computadores, sistemas de educação à distância, sistemas modernos das aulas, novas formas de organizar as atividades curriculares e uso de tecnologia na comunicação com pais, alunos, entre outros. São alguns dos aspectos que são destacados como inovação no campo da educação e que, ainda que não haja uma relação facilmente comprovável entre a inovação e a melhoria da educação, em geral, os países que adotaram a inovação passaram a ter resultados muito mais positivos no estudo comparativo com outros países. Alguns estudiosos da educação dizem que os investimentos em tecnologia e inovação nem sempre trazem desempenho em benefício mensurável, mas é importante que sejam feitos e sejam trabalhados. A expressão inovação na educação se refere a um novo produto e melhorando aquilo que já existia nesse sentido. Então, produto e processo são coisas diferentes. O produto é o que você tem ao final, e o processo é aquilo que você tem no curso do encaminhamento da inovação. Do ponto de vista do produto, a inovação da educação se materializa em livros, material didático, recursos educacionais, experiências e novos conteúdos. Já do ponto de vista do processo, ela se dá em conjunto, realizado pelos professores, métodos de ensino e novas formas de comunicação com os estudantes, pais e comunidade. Então, é uma diferença do produto e do processo. O produto é o produto acabado, é o livro novo, é o material diferenciado, é a experiência comprovada de recursos educacionais. Mas o processo é exatamente o trabalho que você vai ter com os professores e com a equipe, principalmente junto aos estudantes, os pais e a própria comunidade. A inovação da educação pode ocorrer dentro da escola, na universidade, organizações sociais, governos, editores e outros espaços que promovam um processo de ensino e aprendizagem e depende de diversos pilares que devem ser monitorados pelo poder público. É importante você ter esse monitoramento pelo poder público e pela sociedade para garantir melhoria significativa no processo de ensino-aprendizagem. Não existe uma receita própria
da inovação da educação. Tudo isso depende de pesquisas, depende de estudos, e ponto essencial é não concentrar a inovação em cargos de decisão. Ou seja, não deixar a inovação por conta do diretor, nada disso, é por conta de toda a sociedade. O processo de inovação deve ser liderado pelas direções, naturalmente, do estabelecimento de ensino, tanto a educação básica quanto superior, mas é fundamental que se tenha um programa prevendo as ações de curto, médio e longo prazo. As mudanças têm que ser graduais. Você não pensa que vai inovar e mudar de repente. Tem que ser um processo gradual e envolvendo todos os integrantes da comunidade. É de grande relevância que as entidades que congregam as instituições públicas de ensino também destaquem o processo de inovação. Então não adianta você ter inovação e ficar quieto. Você tem que ter inovação e você divulgar a inovação, interagir, colocar isso em locais públicos, em portais, divulguem, porque isso vai trazer referência para a sua instituição. Então, são essas considerações que nós queríamos falar sobre a inovação no campo da educação.